É considerado migração qualquer deslocamento, né, de um grupo de pessoas que acontece dentro de um determinado espaço geográfico. Sobre a migração, temos a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E dentro da ONU tem o IEM, que é uma entidade que cuida da migração. A Organização Internacional para as Migrações, OIM, define um migrante como qualquer pessoa que se mude ou se desloque através de uma fronteira internacional ou dentro de um estado, mas longe do seu local habitual de residência, independentemente do estatuto legal da pessoa, do movimento ser voluntário ou involuntário, das causas do movimento, né, ou da duração da estadia. Como nós podemos ver, tem organizações que cuidem, né, da migração. Tem leis, né, para as pessoas que querem migrar, que querem ir de um outro, né, lugar para ter mais oportunidades às vezes. O que pode causar a migração? Tem muitos fatos que podem causar, né, a migração. Por exemplo, a instabilidade política, tem os fenômenos naturais, como terremoto, por exemplo, que um terremoto que acontece no Haiti no ano de 2010, que vai levar, né, muitos haitianos a ir migrar em outros países. São exemplos de fatos que podem levar a um grupo de pessoas, né, a deslocar para um outro espaço. Mas nesse trabalho, nós vamos, né, estudar ou fazer uma análise sobre a migração na nossa contemporaneidade, né, e tentar relacionar a migração com a Declaração dos Direitos Humanos. Como nós sabemos, dentro da nossa história, sempre havia migração. Grupos de pessoas, né, que deixam, né, o lugar habituado para ir morar no outro lugar do mundo, que é o caso dos europeus que chegaram, né, na América nos anos de 1492. Como eu mencionei, a guerra, a instabilidade política são fatos que podem levar um grupo de pessoas, né, para ir migrar num outro lugar que não seja o lugar habituado. Nós todos sabemos que tem uma situação de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa situação que vai levar muitos ucranianos, né, para ir migrar no outro lugar do mundo para procurar a paz, né, para procurar a estabilidade política. Estados Unidos, que a gente considera como o pai da democracia, é um dos apoiadores, né, da Ucrânia nesta guerra, nessa situação terrível. Estados Unidos manifestou para receber 10 mil ou mais de 10 mil refugiados de guerras ucranianos no seu território. Nós vamos, né, assistir um vídeo para ver como que foi a recepção desses imigrantes, né, ou refugiados de guerra nos Estados Unidos, que é muito legal, muito normal, porque eles têm mesmo direitos para ir migrar no outro lugar em caso de guerra. A migração pode ser voluntária ou involuntária, como que a OIM, né, nos falou no seu texto ou no seu estatuto da migração. Vamos lá.
Let's turn now to a new crisis at the U.S.-Mexico border as the number of Ukrainians seeking asylum grows by the day. The United States last month committed to accepting as many as 100,000 Ukrainian refugees, but has yet to establish a pathway. So many show up in Mexico, where the Department of Homeland Security has granted a special exemption for Ukrainians to enter the U.S. CBS's Manuel Bojorquez is there in Tijuana, Mexico. They've come more than 6,000 miles. Ukrainian men, women, and children eat and sleep on the streets of Tijuana, others in tents. This is your home for the next few days. Yeah, that's all what I can bring with me. But Anastasia Petu couldn't bring her parents, who live outside Kyiv. You have hope that it will get better there. Just hope, yeah. Hope. And pray. Hope and pray. Yeah. Hope here comes in the form of a number, the one assigned by Ukrainian-American volunteers to determine who's next in line to present themselves to U.S. border agents. What number are you? My number 1185. This is where the encampment started. It's a bus station, the last bus station before reaching the U.S. border. It's estimated more than 1,000 Ukrainians are camped here, just like that. Então, é muito normal, é muito legal de ver a recepção desses ucranianos, né, no território dos Estados Unidos, como que a recepção que era boa de receber, porque eles estão numa situação muito terrível, né? É muito normal porque eles têm direitos mesmo de receber esses ucranianos, porque eles estão, ou então o país deles está, né, numa situação de guerra, são refugiados de guerra, né? Qualquer país do mundo ou qualquer país membro da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, tem dever de receber, de acompanhar esses imigrantes que vêm de um território onde existe guerra, instabilidade política. Então, como que eu falei, nós vamos analisar duas imagens. Dois fatos. Nós acabamos de assistir um videozinho, né, que mostra a recepção de alguns refugiados de guerra. Agora nós vamos analisar a outra imagem que mostra também a situação de outros, né, imigrantes que chegarão no ano passado, em setembro de 2021, nos Estados Unidos, e nós vamos ver como que era a recepção desses imigrantes. Então, nessa foto aí, nessa imagem que foi tirada no ano passado, no setembro de 2021, onde um fluxo de imigrantes latinos, haitianos, então, vamos dizer assim, negros e latinos chegaram na fronteira dos Estados Unidos e México. Aqui foi a recepção que eles tiveram. Foi a recepção que eles ganharam como imigrantes. Como se fosse, esses imigrantes não tinham direitos para estar na fronteira dos Estados Unidos. Sabemos a situação precária que existe na América Latina. Sabemos todos a situação precária também que existe no Haiti. Muitos haitianos chegaram aqui no Brasil no ano 2014. E muitos também chegaram na fronteira, né, dos Estados Unidos deste mesmo ano. Mas, até hoje, a situação não mudou. Quando sabemos toda essa situação de gangue, de bandidos, né, no capital, né, a população haitiana, né, está também deslocando para ir encontrar a paz, para ir encontrar oportunidade, como os ucranianos, como
os latinos, às vezes. Foi a recepção que eles tiveram. Então, o que diz o Estatuto da ONU? O que diz, a Declaração dos Direitos Humanos? Será que esses sujeitos não têm direitos? Será que não são refugiados? Será? Na Declaração dos Direitos Humanos que foi votada na ONU na data de 10 de dezembro de 1948, nós vamos ler o primeiro artigo que diz assim: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. No artigo 2, que está dividido em duas partes, a primeira parte fala assim: todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. E na segunda parte: não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, depois de ler o primeiro e o segundo artigo na Declaração dos Direitos Humanos, nós vemos a hipocrisia quando nós olhamos para esta imagem. Esta imagem que mostra a desigualdade, que mostra a discriminação que esses imigrantes sofreram na fronteira dos Estados Unidos no ano de 2020, no mês de setembro. Porque estes imigrantes não têm a mesma recepção do que os ucranianos. Como que eu falei, Haiti também está numa situação de instabilidade política. Não tem guerra civil mesmo, certo? Mas a instabilidade política, a crise econômica, os fenômenos naturais, como o terremoto, como ciclones, furacões, etc., causam o deslocamento, fora do estado desses imigrantes. E esses também latinos que deixaram os seus países, as suas pátrias, para ir buscar uma oportunidade melhor para as suas crianças. Não têm direitos para estar na fronteira. Por que esse tratamento, se são humanos como os ucranianos? Nós vemos que um grupo de pessoas tem direito e outros não, porque justamente a discriminação racial está ainda muito forte nas nossas sociedades. Temos que lutar mesmo para erradicar esses comportamentos hostis contra um grupo de pessoas. Essas pessoas que são marginalizadas, essas pessoas que são rejeitadas do sistema de exclusão, como que eu sempre chamo, a globalização de exclusão. A gente está conhecendo hoje o sistema neoliberalismo que piora a situação de um grupo de países.
essas pessoas que estão na busca de uma vida melhor, às vezes não encontram e não vai encontrar na sua pátria, no seu território, porque tem um sistema, né, que mantenha esses países na condição de pobreza. Porque eu sempre chamo assim, não existe países pobres nem ricos, mas existe países empobrecidos, existe países enriquecidos. Hoje a gente tem um sistema para combater. O sistema que aceita a desigualdade tem um lugar para todos, né? Porque um grupo de países tem a maior parte da riqueza do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, como que é o caso da Inglaterra, os países da Europa, que são antigas metrópoles. Hoje a situação está piorando, é a mesma situação, só a situação está evoluindo, mas quem é rico fica rico, quem é pobre fica pobre. Isso temos que lutar. Cada um tem direito para migrar, cada um tem direito para se deslocar, para ir morar num outro lugar do mundo. Deve ter a oportunidade para os ucranianos, o que são europeus, também para os africanos, os latinos, os haitianos, né? Todos nós somos humanos e somos iguais perante a lei. Temos que lutar mesmo, temos que erradicar esses comportamentos terríveis que estão acontecendo, né, ao redor do mundo. Não existe só essas situações na América, nas fronteiras dos Estados Unidos, mas também na Europa. Os africanos, os imigrantes africanos que estão tentando cruzar a fronteira, né, dos países europeus na busca de uma vida melhor, eles também têm direito. Quantas pessoas já morreram, né, nessa condição? Aonde estão os direitos, os órgãos, né, dos direitos humanos? Onde que estão eles? Nós estamos na luta juntos para fazer respeitar os direitos humanos ao redor do mundo. Porque essas situações não são mais aceitáveis que nós acabamos de ver. Essa bestialidade não é mais aceitável. Temos que lutar contra esses comportamentos, né? Então foi isso o meu propósito, foi isso o meu conteúdo, para provar, né, para mostrar a hipocrisia que a gente tem na questão de migração e imigração no mundo inteiro. Meu compromisso com vocês é para uma outra vez. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado, gente.